Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Hoje, 10 de fevereiro, a igreja celebra a memória de San José Sánchez del Río, um adolescente mexicano de 14 anos, que em 1928, durante a chamada Guerra da Cristiada, foi brutalmente assassinado pelas forças federais no México. Você conhece a história da Guerra da Cristiada? Ou Guerra dos Cristeiros? Não? Então espere aí. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu vou lhe contar um pouco da história. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Sánchez del Río, rogai por nós. É incrível que na década de 1920, em pleno século XX, tenhamos verificado no continente americano, especificamente no México, uma política constitucional e legal que visava exterminar a Igreja e a fé católica daquele país. E tudo isso sob os auspícios da Constituição e da lei. Em 1917, foi promulgada no México a Constituição Federal, uma Constituição Federal. É interessante que os estudiosos do direito tenham grande apreço pela Constituição Mexicana de 1917, porque, dentre outras coisas, ela foi a primeira Constituição que positivou os direitos sociais, seguida da Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. Nos cursos de Direito, durante a disciplina Direito Constitucional 1, os professores louvam a Constituição de 1917 por essa medida, a positivação dos direitos sociais. Confesso que em meus tempos de ignorância católica, eu cheguei a escrever um artigo elogiando esse aspecto na Constituição de 1917 no México. Mas o que nós não sabíamos e não prestamos atenção na leitura atenta dessa Constituição é que ela tinha 4 dispositivos que, uma vez postos em prática, acabariam por extirpar a fé católica do México. Por exemplo, no artigo 3º, ela proibia a educação religiosa e impunha uma exclusividade da educação laica em todas as escolas. O artigo 5º da Constituição Mexicana proibia as ordens monásticas de se estabelecerem no México. O artigo 24 proibia missas, procissões e outros atos católicos em público, devendo se restringir ao interior dos templos. O artigo 27, inciso 2º, limitava enormemente o direito de propriedade de qualquer instituição religiosa dentro do Estado do México. E, por fim, uma letra E perdida no emaranhado do artigo 130, limitava os direitos civis básicos dos padres e religiosos. Dentre eles, ficava vedado o uso público de paramentos. Exatamente. Uma Constituição Federal no México proibia aos padres o uso de batinas, proibia aos religiosos o uso de hábito em público. Nada obstante esses 4 dispositivos anticlericais, anticatólicos, a Constituição foi muito bem recebida. No primeiro momento,
a aplicação desses dispositivos foi quase que imperceptível. No entanto, a partir do governo de Plutarco Elias Calles, que começou a governar o México a partir de 1924, começou a regulamentação desses dispositivos. E um deles foi tornar crime a desobediência ou não atendimento desses dispositivos constitucionais. Isso dentro de uma reforma do Código Penal mexicano, que ficou conhecida como Lei Calles. Pois bem, uma vez posta em prática e uma vez praticamente criminalizada a fé católica no México, começou um movimento de resistência pacífica por parte dos católicos mexicanos. Uma das formas de resistência foi um bloqueio econômico, um bloqueio ao mercado, ao livre mercado no México. Os católicos começaram a praticamente não comprar nada senão aquilo que era extremamente necessário para a sua sobrevivência. E todas as atividades das quais dependiam algum tipo de pagamento, eles não mais adotavam. Por exemplo, eles abandonaram toda a política de diversão pública. Não iam mais a teatros, não iam mais a shows, não iam mais a cinemas, não usavam o transporte público. Enfim, de algum modo, isso abalou um pouco o governo diante de uma grave diminuição da arrecadação. No entanto, com o passar do tempo e o endurecimento das medidas da Lei Calles, houve um arrefecimento dessa política de boicote por parte dos católicos. E então, a partir de 1926, começam os atos de violência no México. Foi famoso, no dia 3 de agosto de 1926, um tiroteio, porque as forças federais queriam impedir a regular funcionamento de uma paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma grande devoção mexicana, né? E isso levou a um episódio de violência com troca de tiros entre os católicos e as forças federais. Exatamente. Chegou um momento de opressão e de perseguição que um grupo razoável de católicos não teve alternativa senão pegar em armas para defender o seu direito à fé católica. Pegar em armas para defender o direito à liberdade religiosa. Pegar em armas para reprimir um governo maçônico, anticatólico e opressor. A escalada da violência chegou a tal ponto que, a partir de 1927, o México estava em guerra civil. Forças federais e católicos, que contavam inclusive com militares desertores, militares católicos desertores das forças federais, estavam em pleno estado de guerra. Em 1927, o exército ou os guerrilheiros cristeiros já tinham tropas organizadas, né? Milhares e milhares de soldados que se armaram e lutaram contra o governo opressor do Estado do México. Essa insurreição passou à história com o nome de Guerra de Cristeiros, ou Guerra da Cristiada. Há uma associação muito forte do nome Cristo em relação a essa guerra, porque o grito dos católicos era Viva Cristo Rei. Havia uma paixão, havia uma força no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo contra o governo tirano de Plutarco Elias Calles. E havia, obviamente, uma grande devoção, como existe até hoje, a Nossa Senhora de Guadalupe, que aparecera no México entre os dias 9 e 12 de dezembro de 1531 ao índio San Juan Diego. Então, os rebeldes
gritavam com muito afinco: Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Né? E isso se tornou o grito de guerra desses rebeldes. Felizmente, a Igreja Católica do México não se opôs aos atos de violência legítima dos católicos cristeiros. Na verdade, a Igreja reconhece mártires e santos, heróis da fé católica, que pegaram em armas para defender a Igreja. Por volta de 1929, em razão, claro, da intercessão do Papa Pio XI, da interveniência do governo dos Estados Unidos, a Guerra dos Cristeiros chega ao fim com a cessação das repressões à liberdade religiosa, com a cessação das restrições à liberdade católica no México. A guerra custou mais de 80 mil mortos, sendo 56 mil das tropas federais e 30 mil cristeiros e civis. A Igreja Católica reconhece o martírio de vários desses cristeiros. Mas hoje eu quero lhe falar de um específico, San José Sánchez del Rio, um garoto de apenas 14 anos, que viu na Guerra dos Cristeiros a possibilidade de defender a Igreja e ganhar o céu com o sacrifício de sua vida. Apesar da pouca idade, ele quis se alistar junto às tropas cristeiras. No entanto, os seus próprios pais e o próprio general Prudêncio Mendoza, que era um dos comandantes dos cristeiros, rejeitaram o oferecimento de San José Sánchez del Rio. Mas ele acabou sendo aceito. No dia 6 de fevereiro de 1928, durante uma batalha, o cavalo do general Prudêncio Mendoza, que era um dos comandantes cristeiros, foi morto. E naquele calor da batalha, estava o general sem o seu cavalo. Então, o José Luís Sánchez del Rio, num ato de grande heroísmo do ponto de vista militar e do ponto de vista católico, ele percebeu que o seu cavalo seria mais útil se fosse montado pelo general. Então ele desce do cavalo e entrega o seu cavalo ao general, dizendo: General, é mais importante que o senhor fique a cavalo. O cavalo lhe será mais útil do que a mim. O general então reluta, mas aceita, dada a necessidade que ele tem de se locomover. E José Sánchez del Rio, sem a montaria, acaba se tornando uma presa fácil. E nesse mesmo dia, 6 de fevereiro de 1928, ele é preso pelas forças federais. Ele é preso e é severamente torturado. Extremamente. A tortura a que foi submetido esse garoto não tem nome. Para você ter uma ideia, ele teve a planta dos pés cortada, arrancada, dilaceradas, e forçado a andar com os pés cortados sem a planta dos pés. Um ato de crueldade extrema, poucas vezes visto na história. E mesmo na hora em que ele foi chamado a negar a sua fé católica, diante da morte, da imediata morte, as suas últimas palavras foram: Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe!
E nesse dia 10 de fevereiro, um adolescente de 14 anos dava sua vida pela fé católica e pela igreja no México. San José Sánchez del Rio é um desafio para todo católico da atualidade. Que Deus nos ajude, que Ele interceda por nós, para que sejamos fiéis a Deus e à igreja como Ele foi, e nos deixou o seu grande exemplo. O mais incrível no episódio da Cristiada é a completa omissão, o silêncio absoluto dos historiadores, ou de quase todos os historiadores, dos livros de história geral, de história da América, mesmo no nível do bacharelado em história nas universidades. É como se não tivesse existido a Guerra da Cristiada. É incrível que em pleno século XX, há pouco mais de 90 anos, nós tenhamos visto um povo, um país americano, a partir de um ardiloso conjunto de normas constitucionais e legais, tentar extirpar a fé católica de um país. O episódio da Guerra da Cristiada é um alerta para nós hoje no Brasil. É um alerta para este ano de 2022. Quando você tem políticos filiados a partidos de esquerda que invadiram semana passada uma igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, e impediram a celebração da Santa Missa para fazer um protesto que até seria justo, porque se refere ao assassinato de um homem brutalmente no Rio de Janeiro, mas preferiram fazer esse protesto numa igreja católica aos berros, violando a sacralidade do lugar, impedindo o sacrifício da missa. Numa clara tentativa dissimulada de intimidar a fé católica. O laicismo, a ideologia de gênero, a criminalização dos dispositivos católicos, do catecismo católico, que versam sobre a questão da homossexualidade, isso mais cedo ou mais tarde será um tema deste nosso roto congresso. A disposição do Supremo Tribunal Federal de acolher esse tipo de demanda. São essas as situações que nos coloca diante da Guerra da Cristiada. A Guerra da Cristiada foi um arroubo de força e de fé do povo mexicano. Um arroubo de força e de fé que deve ser louvado. E a memória desse garoto, San José Luis Sánchez del Rio, deve ser disseminada, deve ser estimulada, deve ser praticada. Porque ele foi, em 1928, aquilo que eventualmente a nossa geração pode ser chamada a ser. Pense nisso. Uma forma de você se aprofundar um pouco nesse assunto e conhecer o drama e a sangrenta realidade do que foi a Cristiada, ou Guerra dos Cristeiros, é assistir o filme Cristiada, um filme de 2012, estrelado por Andy Garcia e outros grandes atores, que retratam muito bem a realidade deste triste e heróico episódio da história mexicana. Que Deus nos ajude, que Ele interceda por nós, para que sejamos fiéis a Deus e à igreja como Ele foi, e nos deixou o seu grande exemplo.